Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Osmar que realize a leitura de um versículo da Bíblia. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Amém. Senhores vereadores, funcionários desta casa, público que nos acompanha aqui presencialmente, a todos os secretários, prefeita Juliana Maciel, o público que nos acompanha pelas redes sociais, uma boa noite a todos. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Está aprovada a ata da reunião anterior. Solicito que a primeira secretária, Silmara Gontari, que realize a leitura do expediente. Boa noite, presidente Tati. Em seu nome, cumprimento demais vereadores e vereadoras, os secretários e secretárias que também fazem presente, a prefeita Juliana também que está aqui hoje, e todos que nos assistem pelas redes sociais. Expediente de 18/9/2023. Ofício da Celesc encaminhando resposta ao requerimento número 552 de 2023, de autoria do vereador William Godoy. Ofício número 010 de 2023 da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, encaminhando resposta ao requerimento número 556 de 2023, de autoria do vereador Gilmar Martins. Ofício número 011 de 2023 da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, encaminhando resposta ao requerimento número 473 de 2023, de autoria do vereador André Flenick. Ofício número 108 de 2023 da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, encaminhando os balancetes do mês de agosto de 2023. Ofício número 164 de 2023 da Secretaria Municipal de Saúde, encaminhando a resposta ao requerimento número 576 de 2023, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Ofício número 165 de 2023 da Secretaria Municipal de Saúde, encaminhando a resposta ao requerimento número 574 de 2023, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Ofício número 166 de 2023 da Secretaria Municipal de Saúde, encaminhando a resposta ao requerimento número 586 de 2023, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Ofício número 302 e 304 de 2023 do Gabinete da Prefeita, encaminhando o projeto de lei. Projeto de lei ordinário número 092 de 2023, que autoriza a cessão de uso de veículos à Associação Canoinense de Deficientes, ACD, e da outras providências. Projeto de lei ordinário número 093 de 2023, que abre crédito adicional através do excesso de arrecadação. Ofício número 311 de 2023 do Gabinete da Prefeita, encaminhando o projeto de lei em regime de urgência. Projeto de lei número 94 de 2023, que autoriza o município de Canoinhas a repassar recursos financeiros ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas para cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, parteiras e da outras providências. Ofício número 311 do Gabinete da Prefeita, encaminhando o projeto de lei em regime de urgência.
Projeto de lei número 95 de 2023, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto à instituição financeiras e da outras providências. Ofício número 315 de 2023 do Gabinete da Prefeita, convocando 2 sessões extraordinárias para a data de hoje, para a primeira e segunda votação do projeto de lei número 95 de 2023. Ordem do dia. Segunda votação. Projeto de lei ordinário número 083 de 2023, que autoriza o uso de bens públicos e da outras providências. Projeto de lei ordinário número 086 de 2023, que autoriza o município de Canoinhas a firmar convênio para repasse de valores destinados à rede feminina de combate ao câncer e da outras providências. Indicações. Indicação 433 de 2023, de autoria do Edil André Flenick, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Amaury Gelbic, secretário municipal de obras, melhorias e manutenção nas estradas de Forquilha e Manduri Salceiro. Indicação 434 de 2023, de autoria do Edil André Flenick, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rutile Roeder, secretário municipal de planejamento, melhorias na iluminação do parquinho ao lado do mercado municipal. Indicação 435 de 2023, de autoria do Edil André Flenick, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rutile Roeder, secretário municipal de planejamento, para solicitar junto à Celesc a ampliação da capacidade da rede elétrica na estação de Marcílio Dias e melhorar a iluminação da área da estação. Indicação 436 de 2023, de autoria da vereadora Tati Carvalho, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Amaury Gelbic, secretário municipal de obras, a colocação de material e manutenção na rua Epaminondas Ricardo da Silva. Indicação número 437 de 2023, de autoria da vereadora Tati Carvalho, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Amaury Gelbic, secretário municipal de obras, a manutenção da estrada geral que liga a BR-280 a Felipe Schmidt, passando por Valinhos e as ruas dentro da vila de Felipe Schmidt. Indicação 438 de 2023, de autoria da vereadora Tati Carvalho, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Amaury Gelbic, secretário municipal de obras, a manutenção com urgência da estrada do Erval Bonito. Indicação número 439 de 2023, de autoria da vereadora Tati Carvalho, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Amaury Gelbic, secretário municipal de obras, a manutenção com urgência na estrada de Bonetes, próximo à propriedade Dranca, onde a água toma conta da estrada, conforme as fotos que seguem em anexo. Indicação número 440 de 2023, de autoria do Edil Adilson Steidel, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Amaury Gelbic, secretário municipal de obras, o patrulhamento na estrada do Salto da Água Verde, estrada do Pinheirão e estrada do Sítio
Esmeralda e Subestação. Indicação número 441 de 2023, de autoria do edil Adilson Steidel, que solicita à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Amaury Gelbic, secretária municipal de obras, o patrulhamento e colocação de material na estrada de Valinhos, passando pela casa do senhor Daniel Figura e demais moradores. É o que continha, senhora presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador André Flenick. Com a palavra, vereador. Senhora presidente, vereadores, vereadoras, secretários, prefeito aqui presente, quero cumprimentar os que nos assistem pelas redes sociais. Sobre as minhas indicações, aproveitando a presença da secretária Amaury e Zico, a minha primeira indicação é sobre a Estrada da Forquilha, na entrada ali do Sindicato dos Motoristas, e também passando pelo sítio do Rick Wagner. Já tem certo tempo que o pessoal me solicita, eu entendo as dificuldades, né? Mas é uma rua bastante importante e a população lá se sente bastante desassistida. A outra solicitação é uma localidade chamada de Manduri, pelo menos pelos moradores locais, que ali moram até o funcionário da Secretaria de Obras, Osni Pitkoski, mais alguns colegas bombeiros também. Tem uma estrada que também passou por uma manutenção recente, mas com todos esses desastres climáticos que aconteceram na região, já voltou a ficar num estado precário, infelizmente. Secretário Rafael, também de cumprimento, né? Então, tenho duas indicações para a sua secretaria, e as duas são relacionadas à iluminação. A primeira aqui é sobre a iluminação do parquinho ao lado do mercado municipal. Ontem eu recebi algumas fotos, até eu tinha passado por lá, e realmente a situação lá está bem precária, ainda mais agora, está chegando o verão, os pais querem sair mais à noite, então se puder dar uma olhada, né? Creio que em breve serão feitas algumas obras de manutenção e na ampliação da rede de iluminação, e é um bom local. Uma outra solicitação, ontem eu estive em Marcílio Dias, e também recebi essa solicitação do pessoal da estação de Marcílio Dias, porque à noite eles têm uma dificuldade de manter o público lá. Complementando, eu mandei um requerimento já faz alguns meses diretamente para a Celesc solicitando ampliação de carga. A resposta da Celesc, através de ofício aqui, eu como vereador não tenho essa competência. Então eu peço a você, se possível, como secretário e representante do Poder Público Municipal, fazer essa solicitação. Era o que continha, senhora presidente. Mais algum vereador inscrito? Vereador Adilson Steidel. Senhora presidente, cumprimento, colegas vereadores, vereadoras, público que nos acompanha através das redes sociais, público aqui presente, em especiais aos secretários, também seu Geraldo, seu Gadotti, o Moacir e o Adriano Klein, que é presente aqui. Falar-lhes das estradas aqui do Salto, um pouco. Estive visitando o pessoal lá. E lá na Federal Gilmar é uma região muita estrada. É a estrada do Pinheirão, é a estrada do Pé de Galinha, é a estrada do Sítio Esmeralda. Então, a gente sabe as dificuldades, né, secretário Amaury, que está tendo, mas ele, aos poucos, ele está conseguindo. Agora o tempo bom, com certeza, vai nos ajudar muito. E outro pedido aqui da estrada de Valinhos. Há 8 anos não passa patrola na estrada em frente à casa do senhor Daniel Figura. Esse foi o pedido que ele me fez, já faz dias. E ele segue para vários moradores que moram para frente ali. Seria isso, senhora presidente. Senhora presidente. Com a palavra. Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, ao secretariado da prefeitura que aqui se encontram. Em nome da minha sempre amiga Fernanda, eu gostaria de saudar, então, todos os secretários municipais que aqui estão, a prefeita Juliana Maciel também, nesta sessão da Câmara de Vereadores. Adilson, se você me permite, vereador, eu gostaria de assinar junto, então, o requerimento 440, porque eu também estive no Salto da Água Verde, ontem passei o dia lá, na propriedade, então, do Edson e da Marlene Proust, e realmente, secretário de obras, né, a gente sabe que não faz muito tempo que foi feita uma manutenção lá, mas eu estive em várias casas ontem, né, e realmente as estradas do Pinheirão em diante ali tá com muita dificuldade. E nós sabemos que o Salto da Água Verde é uma comunidade muito organizada e que a produção agroecológica é destaque na região, no estado,
E pelo que o Edson falou, as geleias Proust já estão indo além fronteiras. Então, nós precisamos, enquanto poder público, dar essa condição, não só no Salto da Água Verde, mas outras localidades. Sabemos do empenho, do esforço, mas aí, então, eu gostaria de assinar junto para ficar registrado, porque eu me comprometi, então, com a família e com as pessoas que lá estavam, que hoje traria essa discussão para a Câmara de Vereadores. Era isso, senhora presidente. Mais algum vereador inscrito? Pode falar. Com a palavra, vereador Vilmar. Tá. Quero cumprimentar a senhora presidente, cumprimentar especialmente todos os secretários do município que nos prestigiam nessa noite, cumprimentar a comunidade presente, internautas, boa noite a todos. Eu só quero fazer, não tenho nenhuma indicação feita, mas eu gostaria de aproveitar esse momento em que estão todos os secretários, e isso é importante que seja sempre lembrado e conversado e tomado algumas ações na medida do possível com relação ao Salto da Água Verde. Eu trabalhei bastante com o grupo lá do Salto para que nós pudéssemos alargar a estrada que passa ali pelo Campo do Bruno, Sudoski, e quem vai sentido para sair ali no Salceiro, fazer aquela travessia ali, certo? Acho que até, se eu não me engano, o secretário Rafael, acho que até participou daquilo, não lembro. Mas foi trabalhado, feito um baixo-assinado, eu tenho esse baixo-assinado junto comigo, até se for necessário, para que seja trabalhado. Lá uma colhedeira, vereador Maurício, não passa, uma colhedeira grande não passa. Um encontro de 2 veículos não acontece, pelo menos não vinha acontecendo. Então, eu sei que ficou de se trabalhar aquela estrada e eu não sei como ficou aquilo, secretário. Então, eu queria lembrar esse assunto, que é importante. 2 caminhões grandes, eles no encontro, eles têm que achar um ponto específico para poder fazer esse encontro, essa travessia dos 2 veículos. E máquinas grandes não passa. Precisava achar uma forma de talvez desbastar um pouquinho as galhadas e abrir um pouco esse espaço. Então, se trabalhou-se isso por várias vezes e chegou-se até um ponto e não se concluiu. Eu queria levantar essa conversa novamente, porque ela é importante para aquele povo daquela região, para aqueles produtores e quem circula naquela área, né, Zico? É uma área bastante importante. E também, na sexta-feira, eu acabei mandando uma mensagem para o Zico, falando para o Zico com relação à estrada ali que vai para o campo, para o passeio dos motoristas, que também estava bem danificada, parece que não sei se foi feito aquele trabalho por inteiro ou não, mas era importante, junto com essa indicação que o vereador André fez, que se concluísse a maioria aquela estrada ali da sede dos motoristas, porque alguns motoristas, eu não fui lá agora recentemente, mas alguns motoristas me abordaram na rua aí, pedindo que arrumasse aquela estrada, precisava da patroa lá para dar uma ajeitada naquele local. Então, seria essas minhas colocações. Cumprimentar também a prefeita Juliana, que acabou de entrar, e o secretário Dudu. Mais algum vereador inscrito? Vereador William Godoy. Com a palavra, vereador. Senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, ao público que se faz aqui presente, hoje me permitam, em nome da prefeita Juliana e do vice-prefeito Marcos Romer, saudar todos os secretários, a todos os canoinhenses, saudar também aqueles que nos assistem através das redes sociais, de forma muito carinhosa e por mérito, porque sempre estão presentes na sessão, citar a presença do Galote e do nosso querido amigo Geraldo, que também toda a sessão estão aqui nos prestigiando. Eu gostaria de pedir para assinar junto o requerimento, a indicação 436 de 2023 da vereadora Tati Carvalho, pelo seguinte motivo, presidente. Há alguns dias o secretário esteve aqui e eu citei esses problemas que a gente está tendo lá nas transversais da Júlio Budante Neto. E aproveitando a tua presença e a presença do Zico, pedir novamente, né, as melhorias ali. A gente tem a rua Antônio Nicolazzi, Antônio Massaneiro, essa Ipaminondas, daí tem a Fauri de Lima, tem a Feres Curi, todas aquelas transversais. Eu acho que a única que está boa é a Bento de Lima.
que há pouco tempo foi colocado um material legal lá e persiste, mas as demais a gente está realmente precisando muito. Havia citado, né, que eu fiz questão de elogiar aqui o trabalho que foi feito na Júlio Budante Neto, e realmente é um trabalho muito bom, mas que a chuva lavou e já está precisando de novo, e a gente está tendo ali bastante pedido, e são pedidos aglomerados, mas como há 2, 3 semanas atrás eu já fiz o pedido, eu acabei não fazendo via indicação, mas como a presidente está fazendo em especial para Epaminondas, eu quero assinar, mas reforçando todas as demais. Então fica aqui minha solicitação. Da mesma forma, em relação ao Salto da Água Verde, gostaria também de assinar junto, porque chegou até nós alguns pedidos, e ali como é uma área muito turística, e amanhã eu vou falar em relação à nossa busca de recursos lá em Brasília, que foi justamente no sentido de buscar viabilizar recurso para esse setor que é tão importante no nosso município, e que nós temos essa rota que há pouco tempo foi tratado aqui na Câmara. Eu gostaria de assinar junto também, e amanhã eu trago um pouco do que foi a nossa ida a Brasília, mas tendo em vista que hoje nós teríamos a tribuna da prefeita e outros assuntos que tomariam muito tempo, então eu deixei para a sessão de amanhã. Seria isso. Obrigado. Mais algum vereador inscrito? Não há mais vereador inscrito, senhora presidente. Com a palavra. Senhora presidente, uma boa noite a Vossa Excelência, as demais vereadoras, os vereadores. Quero aqui cumprimentar os frequentadores dessa casa, que é o Geraldo e o Gaspel Galotti. Na pessoa da prefeita Juliana, cumprimento todos os demais secretários e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Aproveitando o ensejo e ouvindo que as Vossas Excelências têm encaminhado indicação para o setor competente, Secretaria de Obras, e que o secretário se faz presente hoje aqui, juntamente com a prefeita, eu quero fazer uma solicitação verbal. Eu vou citar uma rua, mas eu sei que, além dessa rua, existem tantas outras que precisam de uma manutenção, mas devido a uma patroa estar trabalhando no Campo da Água Verde, eu peço para que o secretário coloque na sua programação já, que está lá, na rua Francisco de Assis Costa. E aqui nós temos feito umas indicações aí, e se passa uma semana, outra semana chove, passa 15 dias, e de repente a máquina chega nesta rua. E ela faz em torno de 500 metros, 1 quilômetro, ela sai dessa estrada e vai para outra. Então, eu não sei por que esse descontrole, se ela está numa estrada, por que não conclui toda aquela estrada para ir após. Semana passada tinha uma máquina na localidade de Papuã, e ela fez uns pequenos reparos lá, e ela saiu de lá e veio para uma outra estrada, em torno de uns 7 a 8 quilômetros, que é aqui na estrada de Capão do Orval, que dá acesso a Marcílio Dias. Ela concluiu aquele pedaço da estrada, porque é um trecho bem curto, e saiu dali e foi para a estrada que dá acesso também a essas comunidades, que é a estrada da Canhada Funda. Mas ela passou por toda a estrada onde precisa fazer uma manutenção, e está ali. Então a gente vê a reclamação da população, por que não está acontecendo. Eu não sei dizer, não sou eu que lá o seu Ari é o secretário, tem os seus encarregados lá que comandam, né? Estive conversando também com um operador no dia de hoje, e perguntei por que ele estava com as portas da patroa aberta. Ele disse porque não tem ar-condicionado, eu não consigo ficar aqui dentro, aqui todo fechado. Aí eu solicitei, mas você já passou essas informações? Ele disse que já, está aguardando. Então, a gente sabe que um ar-condicionado não é somente para um bom conforto, mas dentro de uma máquina fechada não tem como trabalhar, né? A estrada do Caraguatá. Foi feito um trecho dessa estrada e saiu a máquina e foi para outros cantos, mas o pior esse trecho ainda acabou ficando. Então, a gente é cobrado porque o vereador é o para-choque do anseio da comunidade. A comunidade, às vezes, não vai no secretário, não vai no prefeito, na prefeita, mas ele encontra o secretário, né? E ele traz essas demandas, essas reclamações, e nós aqui repassamos ao executivo, à secretaria. Então, gostaria que se
de repente, hoje sabemos que tem 3 máquinas funcionando. Uma estratégia de repente, colocar 2 máquinas num estradão principal, digamos, de Parado a Taunay, ou a estrada do Alto do Frigorífico, sentido a Cerrito, Fartura, enfim, que essas 2 máquinas vão fazer um trabalho mais rápido. E acaba o serviço aparecendo mais e se deslocando para outras comunidades. Bom, essa é uma sugestão, né? Nós temos um secretário lá e é ele que decide e os seus coordenadores junto com ele. Então, seria isso, senhora presidente. Mais algum vereador inscrito? Mais nenhum vereador inscrito, senhora presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito a primeira secretária informar se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Vereador William Godoy. Senhora presidente, senhores vereadores, público que se faz presente aqui hoje. Sinceramente, eu não me preparei para utilizar a tribuna hoje, porque eu tinha me preparado para amanhã, tendo em vista que a prefeita utilizaria a tribuna. Como eu acabei de falar, eu não utilizaria, mas eu pedi para utilizar desse momento que eu sempre falo que é o mais importante das falas aqui dentro da Câmara, que são realmente aquilo que a gente traz para a nossa população de conhecimento, que a gente busca conhecimento para a nossa população. Então, nós tivemos uma discussão agora há pouco tempo com a prefeita, com o vice-prefeito e os vereadores em relação ao possível financiamento, e nós definimos, juntamente com os vereadores, que nós tínhamos algumas dúvidas. Todos estão realmente muito mais adeptos a esse financiamento, tendo em vista que mudou realmente as linhas que seriam buscadas de crédito, tendo em vista que o cenário hoje é diferente, com um possível convênio com o Estado de 10,3 milhões, mas nós temos algumas dúvidas que eu realmente gostaria de tirar. Então, eu estou vindo à tribuna para pedir para a senhora, prefeita, uma reunião amanhã, juntamente com todos os seus secretários, e quero convidar todos os vereadores que tenham condição de fazerem presença nessa reunião, para a gente alinhar pessoalmente. Porque como eu não fiz os requerimentos, tendo em vista que o projeto de lei chegou e já tinha finalizado a hora de fazer requerimento, que nós temos aqui um compromisso com a nossa assessoria de fazer até às 17 horas, então eu não pude fazer esses requerimentos e eu gostaria de anotar todas as perguntas que eu tenho e tirar amanhã com todos vocês em relação a cada uma das secretarias que estão tendo envolvimento nesse financiamento. Eu preciso conversar com as pessoas que eu tenho confiança em relação a algumas dúvidas que eu tenho, e posteriormente eu gostaria de ter essa conversa com o staff de secretários da senhora e aí a gente alinhar a votação para amanhã. Como a presidente muito bem falou para nós ali, e todos os vereadores que estavam presentes ouviram, nós temos o Ministério Público que está fazendo o seu trabalho da maneira como deve ser, cobrando com que essa casa não tenha mais estas votações da forma que é feito lá em cima, que é o que a população cobra a nós, que não aconteça aqui embaixo. Lá em Brasília, chega projeto de lei num dia para ser votado no outro, de interesse de todo o povo brasileiro, e que são votados sem ter a real busca da verdade em relação a cada uma dos pontos em relação aos projetos. E eu vejo que o Brasil ele se tornou o que tornou por causa dos lobistas, dessas pessoas que se passam a ter apenas a busca pelo seu interesse pessoal para satisfazer o seu próprio bolso. E aqui em Canoinhas tem que ser diferente, e a gente quer fazer diferente. Nesse sentido, eu quero sentar com cada um de vocês, buscar conversar com o máximo de pessoas possível, e vai ser um trabalho realmente muito árduo, porque, pelo que a senhora colocou ali, envolve outras pessoas, nós temos algumas dúvidas pontuais, que eu preciso realmente entender essas dúvidas para daí eu votar com segurança. Quero colocar aqui uma das situações que a senhora colocou, Rua João Leandro Gonçalves. No ano passado, nós tivemos uma reunião com o vereador Gil, com os moradores da Rua João Leandro Gonçalves, e aqui entra a complexidade do projeto de lei. Olha, como uma rua muda tudo.
No projeto anterior, não vinha declarado que teria a viabilidade do asfalto na João Leandro Gonçalves. Como nesse projeto traz a questão da João Leandro Gonçalves, tem um problema que muitas vezes as pessoas podem vir a nem pensar nele. Tem moradores ali que têm 10 metros de frente de casa, tem outros que têm 20, como tem alguns que têm 1 hectare. Como que vai ser a contribuição de melhoria para esses moradores? O cara lá que tem 1 hectare, ele vai ter que pagar pelo 1 hectare que passa o asfalto na rua dele? Eu não acho justo. Mas a gente tem que fazer as coisas pelo lado legal, porque senão lá na frente quem vai ser prejudicado é a senhora, enquanto administradora do município. Eu penso que seria justo que para esse morador, ou em especial nessa rua, que é de interesse de várias comunidades, não tivesse. Mas vai que a senhora não cobra e lá na frente a senhora é cobrada pela justiça. Então, eu quero realmente entender cada uma das ruas, entender como que vai ser a viabilização desse recurso, como que vai ser a cobrança em relação a isso, em relação à pasta do Dudu, da habitação, cerca de 62, 63 residências. Essas pessoas, elas têm que ter noção que não é dado, elas vão ter que pagar por um valor, por mais que seja mínimo, mas terá que ter essa parte de contribuição. Como que vai ser feito isso? Qual que é o prazo? Quando eu votar esse projeto, as pessoas vão me cobrar. E quando a pessoa ganhar a casa, ela vai dizer, pô, eu ganhei a casa, vocês estão dando. Não, não é dado. A rua não é dado, vai ter um custo. E eu preciso ter isso delimitado para eu poder chegar no olho do eleitor, no olho da pessoa que vai ser impactada com isso positivamente, ou na visão de algumas negativamente, porque quando a gente sentou com o vereador Gil lá na rua João Leandro Gonçalves, estou usando ela apenas como exemplo, alguns moradores levantaram a mão quando a gente perguntou se fosse cobrado, vocês aceitariam? Várias pessoas falaram que pagariam pelo asfalto, mas algumas nos indagaram. E eu? Por exemplo, o Osmar lá tem 20 metros. Eu tenho um terreno que é grande. Então, eu realmente preciso ter isso alinhado e eu peço para que vocês preparem isso para amanhã. A vereadora a presidente Tati tem um requerimento que é realmente em relação a isso. Então, eu peço que vocês amanhã acordem cedo, 5, 6 horas da manhã, se preparem para isso. Eu deixo à disposição para vocês verem qual que é o horário melhor para essa reunião, se vocês querem que eu vá lá 8 horas, 9 horas, 10 horas ou à tarde, e eu me comprometo em estar adepto a votar esse projeto de lei amanhã. Se todas as dúvidas elas forem tiradas e eu conseguir ter segurança, podem ter certeza que eu estarei junto para aquilo que é bom para o município. A minha liberdade de ser vereador nesta casa, e quando eu falo que não sou oposição e nem governo, é porque realmente eu tenho liberdade de votar aquilo que é positivo para o município. E vocês estão trabalhando com o mesmo intuito que o meu. E é isso que todos nós, todos os canoinhenses esperam. Que cada um dos funcionários, desde o estagiário até o cargo máximo que é a prefeita, e nós, vereadores e assessoria dessa casa, estamos trabalhando pelo mesmo intuito. Só que para que a gente consiga ter segurança nas nossas ações e não se prejudique lá na frente, a gente precisa tirar todas as dúvidas. Seria isso, presidente. Vereador William, se me permite a fala, até para continuar nesse assunto que é tão importante, para a população canoinhense. Nós realmente estivemos na reunião das comissões, a prefeita Juliana esteve lá, quero agradecê-la por ter vindo até aqui explicar a situação do projeto, acho que isso é muito importante, extremamente importante mesmo. Mas realmente a gente ainda tem algumas dúvidas, até comentei com a prefeita que, se possível, assim que receber, a gente pode vai ser discutido o requerimento aqui hoje, então já terão alguma ideia de quais são essas dúvidas. Mas enquanto falávamos na reunião das comissões, depois que a prefeita saiu da sala, até 2 vereadores que conseguiram ler o projeto na íntegra, que foi a vereadora Zenilda, o vereador Maurício, que foram os 2 que falaram que conseguiram ler todo esse projeto. Os outros vereadores não conseguiram, porque esse projeto chegou hoje, no meio da tarde, e são vários documentos que têm em anexo também que a gente precisa analisar. Porque a gente está aqui, a gente quer que a cidade cresça. Eu até acho que esse projeto realmente ele trouxe mais objetos do que o anterior, o que é realmente importante, principalmente quando a gente fala em habitação, está aqui o secretário de Habitação, a gente sabe o número de pessoas que precisam de casas em Canoinhas.
A prefeita muito bem falou sobre o CI. Eu tenho recebido todos os dias mães implorando vaga na creche. Então, eu acho muito importante que a gente tenha essa questão do CI no projeto também. Então, é um projeto que realmente tem objetivos além daquele do projeto anterior dos 30 milhões. Qual que é a nossa preocupação, prefeita? E eu direciono exatamente para a senhora essa palavra, porque a senhora também já esteve aqui. A gente tem realmente toda uma legislação aqui da Câmara que a gente precisa seguir. Então, o projeto chegou hoje, já estamos incluindo para leitura hoje, e ele vai para votação amanhã. Então, eu peço que todos os vereadores, até a vereadora Zenilda, que mesmo lendo todo o projeto, né, quando eu perguntei se sabia de uma informação, não sabia, vamos em conjunto, então, antes da gente votar esse projeto, tirar todas essas dúvidas também. Porque é muita irresponsabilidade nossa votar tendo essas dúvidas. Né? Sabemos que o regime de urgência, como a prefeita nos falou, é em relação ao prazo que tem para esse empréstimo. Sabemos também, né, que a prefeita nos informou que se esse não for aprovado, antes de 2025 não tem como aprovar outro projeto. Isso foi tudo discutido em reunião das comissões. Mas, senhores e prefeita, secretários aqui presentes, eu peço auxílio dos senhores porque nós não sabemos tudo aqui. Tem muita coisa que nós realmente não entendemos e precisamos estudar melhor. Então, parabenizo o vereador William por solicitar essa reunião. Eu acho muito importante, porque o nosso tempo hoje foi curto, realmente, para discutir esse projeto. Mas vai estar incluso esse projeto na ordem do dia de amanhã, porque também não podemos ser irresponsáveis de não analisar esse projeto a tempo. Mas a gente precisa esclarecer algumas dúvidas antes da votação. Ninguém aqui é contra o crescimento de Canoinhas. Eu vejo muitas mães realmente chegam a me partir o coração pedindo que tenha vagas em CIs. Então, confesso que essa situação que está no projeto realmente tocou meu coração. E parabenizo por, nesse projeto, ter colocado isso, que é uma das prioridades também. Por ter colocado a questão das casas, que é preciso também. Mas temos algumas dúvidas. Então, e até, se possível, né, em conjunto, se for o caso, modificar algumas questões desse projeto. Né? Então, eu acredito que, em conjunto, a gente consegue avaliar bem isso, avaliar também a taxa de juros. Para mim, ainda não ficou clara essa taxa de juros. Né? Eu fiquei feliz em saber que, em relação à Secretaria da Habitação, essas taxas são menores, né? Mas nós sabemos que as outras taxas são altas. Mas eu gostaria de conversar em conjunto, principalmente com a secretária de administração que aqui está presente hoje, para a gente também saber como é que está a arrecadação do município. Eu acho que isso é muito importante. Então, precisa ser feito um trabalho em conjunto, com calma, sem atropelos, mas, ao mesmo tempo, sabendo que tem essa semana para decidir isso, e que isso é algo extremamente importante para toda Canoinhas, porque, no fim das contas, são todos os canoinhenses que vão pagar essa conta. Senhora presidente, só eu deixei, eu acho que uma ponta solta que eu gostaria de esclarecer antes. O Ministério Público está cobrando muito que o rito aconteça da forma que o regimento dessa casa lhe exige. Então, nós temos um interstício entre votos de projetos e que nós não estamos cumprindo, dada as solicitações de regime de urgência dos projetos. E, nesse sentido, a presidente está sendo muito cobrada. Então, ela nos pediu, enquanto presidente, representando a todos nós vereadores, que a gente respeite esse rito. E eu não poderia agir diferente, aceitando isso, tendo sido presidente dessa casa e sabendo da responsabilidade que é o cargo. Então, nesse sentido que eu falo que o Ministério Público está nos cobrando. E que tenha a impessoalidade, que tenha a publicidade em relação aos atos dessa casa. E se nós votássemos hoje de forma irresponsável em primeira e em segunda, nós não daríamos isso à população, não daríamos o espaço que o regimento dessa casa nos exige que a gente faça. Então, nesse sentido, que eu concordei com a presidente em colocar para votar amanhã, tendo passado pelas comissões, inclusive enquanto presidente de uma das comissões, eu aprovei e votei a favor pela legalidade do projeto, porém, para votar amanhã. Senhora presidente? Com a palavra. Então, eu também, enquanto presidente da comissão de Redação e Justiça, já dei o meu parecer favorável para a votação. Temos esse compromisso. Prefeita Juliana Maciel, sabemos que tem agentes de crédito também aqui na plenária hoje.
Será, então, votado amanhã este projeto. Mas quando o vereador William fala, e a vereadora Tati também foi muito feliz na sua colocação, né, como eu li o projeto, né, vereador Maurício, o senhor também leu, com relação a alguns itens que foram contemplados agora, que realmente nós ouvimos da população, não que outros não sejam necessários, mas alguns itens que eu vou citar, isso é transparente, está no portal da transparência, isso todo mundo pode acessar. Eu vou citar alguns itens aqui, então, que eu entendo de extrema importância nós estarmos discutindo isso. A gente fala tanto em vaga para CI, né? Temos aí um CI para ser inaugurado até o final do ano, e sem imobiliário, principalmente dos berçários, cozinhas, não tem como abrir as vagas para o ano letivo do ano que vem. Então, é necessário os móveis, os utensílios para o CI, então, Ederson Mota. Não poderia me furtar de falar aqui também sobre o Centro de Intervenção Multidisciplinar, que muitos de nós já falamos da importância da educação especial. Como é que nós vamos remodelar projetos para lá? E eu falo agora enquanto assistente social, que estou lá no dia a dia sentindo essa necessidade. Como é que nós vamos, então, abrir portas, projetos, fazer o atendimento? Precisamos, sim, secretária de saúde e de assistência social, pensar nas equipes técnicas, mas nós temos que dar condições da abertura dessas portas. As moradias, vereadora Tati, não é de hoje que nós recebemos, então, esses pedidos. As pessoas, são mais de 2.000 pessoas na fila de espera. Queremos que o governo federal faça a sua parte também, mas nós, enquanto Poder Executivo e Legislativo, precisamos ter esse olhar atento às pessoas que hoje não conseguem pagar o aluguel, que aí a pandemia trouxe empobrecimento das pessoas, além do que já estava acontecendo. Também aqui a questão dos maquinários, que se não forem contemplados, mas eu penso que sim, né, vereador Maurício, pelo governador do estado, Jorginho Melo, também tem essa previsão da retirada da Secretaria de Obras para um lugar decente, um lugar que dê condições de trabalho, da manutenção das máquinas, e aí está previsto, então, a construção da Secretaria de Obras, e tantas outras que nós poderíamos estar falando. Sou parceira da reunião, acho que ela tem que acontecer, sim. Por mim, 6 horas da manhã a gente já pode estar reunido, né? Os secretários podem passar a noite fazendo esse trabalho, porque, né? Enfim, brincadeiras à parte, mas eu acho que nós temos esse compromisso, prefeita Juliana, que amanhã vai para a votação e vamos discutir antes. Era isso, senhora presidente. Senhor presidente. Com a palavra. Vereador William, quero te parabenizar pela solicitação. Acho que o esclarecimento é fundamental. Eu mesmo, nessa casa, solicitei uma audiência pública a respeito do empréstimo. Creio que o tempo hábil é muito em cima para ser feita uma audiência pública, o que é basicamente inviável. Porém, uma reunião que a gente possa esclarecer, e também eu peço que aquilo que nos foi enviado nos documentos, que a vereadora Zenilda esclareceu muito bem, seja transparecido através das redes sociais, tanto da Câmara de Vereadores, assim como da Prefeitura Municipal, para tornar o mais transparente possível para a população ter acesso. Eu acredito que os secretários aqui têm conhecimento, porque eu sou um dos que mais faz requerimentos e faz indicações. Seria muito errado da minha parte cobrar tanto e não apoiar uma solução que está sendo apresentada dentro dos limites legais e, claro, dando uma consequência positiva para o nosso município. A gente sabe que o ideal seria alguém ganhar na loteria aqui, vou doar tudo para Canoinhas. A gente sabe que é impossível. Mas nós temos que trabalhar com as armas que temos. E essa arma, o empréstimo de 30 milhões, não é a medida perfeita, mas é que pode solucionar muitos dos problemas que nós temos no município, e muitas das indicações que eu faço aqui vão ser solucionadas através desses recursos. Então, era o que continha, senhora presidente. Senhora presidente. Com a palavra. Boa noite à senhora, boa noite aos demais vereadores, vereadoras, funcionários da casa, imprensa e público que nos assiste presencialmente, e você, canoense, que nos assiste pelas redes sociais. Acho que o foco principal do uso da tribuna do senhor foi atendido, que é o senhor quer esclarecimentos e propôs uma reunião, expôs a questão do Ministério Público, da legalidade, de como funciona o processo aqui. Agora, lhe parabenizo por isso, mas entendo também que a necessidade
dessa votação, em virtude de tudo que foi já nos explanado, ela deve acontecer, né? Temos que dar celeridade a isso. Pelas palavras do senhor, já vimos que o projeto anterior foi retirado. O senhor, na sua fala, de forma positiva, vê ele melhorado, né? E é o que nós queremos. Nós queremos que realmente essas dúvidas sejam sanadas e que nós possamos avançar, sim, nessas questões que a vereadora Zenilda fala, em cada situação que o senhor cita, ou que foi discutido na reunião das comissões. Então, a única coisa que lhes peço realmente, presidente, eu li o projeto, né? Tive por vontade e por estar disponível no momento em que ele ficou disponível, li. Todas as questões não puderam ser 100% esclarecidas, mas o que nós fizemos no projeto anterior, nós tiramos o regime de urgência para esclarecimentos. As respostas vieram, certo? Então, realmente hoje só peço que nós entendamos a necessidade e se os senhores, através de consultas que já devem ter feito em suas bases e tudo, possam se posicionar dentro dessa semana e realmente nós pormos um ponto final e avançarmos enquanto cidade de Canoinhas. É isso, presidente. Vereador Maurício, apenas por questão de ordem, primeiramente em relação ao projeto anterior, qualquer vereador poderia ter pedido inclusão, né, na ordem do dia, mas o projeto anterior foi arquivado, né, volto a dizer que o projeto atual, eu entendo que tem objetos que realmente são prioritários, que precisa ser resolvido. E sobre o pedido para inclusão na ordem do dia, né, o plenário sempre é soberano, isso está no nosso regimento interno. Então, conforme já foi decidido pelos vereadores desta casa, o projeto já está incluído no expediente de amanhã para votação. Senhor presidente, cumprimento as autoridades da pessoa da prefeita Juliana, todas as demais autoridades, pessoas aqui presentes, as pessoas que nos assistem também pelas redes sociais. Eu sou presidente da Comissão de Justiça e Redação. Eu tenho cuidado... Orçamento. Não, Justiça. Justiça e Redação. Nós tivemos um exemplo muito típico de uma injustiça que foi cometida nessa Câmara por nós não lermos o projeto e nós acreditarmos no que estava apresentaram para nós. Quando veio aqui o processo seletivo para os ACT, isso há 2 anos atrás. A presidente dessa comissão na época era, então, hoje prefeita Juliana Maciel. E o presidente da outra comissão era o Marcos Romer. Na época, sim. E nós acreditamos na então secretária que esteve aqui, as comissões deram o parecer, foi dado o parecer, e todos nós votamos por unanimidade para aprovação do projeto em 2 votações. O projeto chegou em cima da hora, e a vereadora, então agora a prefeita Juliana, é prova disso. Eu acreditei nas comissões, porque eu acredito nas comissões, eu não fazia parte das comissões, mas acreditei, e a gente votou. Mas naquele projeto, retirava direito dos professores ACTs, que eles não teriam mais o piso nacional do magistério. E nós votamos, foi aprovado e foi sancionado pelo então prefeito, foi publicado no Diário Oficial e aquilo virou lei. Aí, na ânsia de tentar salvar, foi feito um projeto inconstitucional aqui na casa, porque nós sabemos que nós não temos, o legislativo não pode criar despesas para o município. Votei as 2 vezes pela aprovação aqui na casa e muitos dos senhores se posicionaram corretamente, né, e votaram contrário. E quando veio o prefeito, teve que vetar, porque era inconstitucional, ele tinha que vetar. Voltou o projeto para cá, para análise do veto. Eu tinha uma viagem já marcada anteriormente para Brasília e fui e não votei nesse dia do veto. O que aconteceu foi o maior escândalo. Vereadores aqui sendo dito que foram são traidores dos professores.
estiveram na minha casa fazendo buzinaço, porque todos os professores foram jogados os professores contra a minha pessoa. Eu falo isso. Por isso, hoje, prefeita Juliana, eu tenho um cuidado muito grande quando eu vou analisar um projeto. Porque eu não vou colocar os meus colegas vereadores, que não têm o dever de estudar tanto quanto eu, que sou o presidente, numa fria. Porque eu acredito que todos vocês, quando assinar lá, dando legalidade e aceitando, vocês vão acreditar em mim e vão votar, segundo o parecer, por contrário ou favorável, vão votar. E o projeto hoje em discussão, ele chegou hoje à tarde aqui. Não é o projeto Regis anterior, é o projeto outro que chegou hoje aqui. E eu não li o projeto. Me envolvi a tarde inteira com trabalho e 6 e pouquinho estava aqui para reunir as comissões. Ah, não, a prefeita vai vir aqui, vamos esperar, e eu estava ali esperando já para escutar a prefeita. Então, por isso, vereador Ida, foi muito bem o seu posicionamento. Eu vou ler o projeto, não sei se vou para a reunião amanhã, mas eu vou levar o projeto, eu vou ler tudo. Vou ler tudo, vou sentar com pessoas, e amanhã me posicionarei favorável ou contrário, mas e vou dar o parecer na comissão, mas com uma consciência tranquila que eu estou fazendo o que eu entendi. Como professor, eu tenho essa obrigação de se posicionar quando eu tiver clareza de todos os fatos e todo o projeto. Seria isso, presidente. Senhora presidente, só reforçando e respondendo ao vereador Maurício, na verdade esse projeto é outro. O projeto anterior, ele contemplava algumas ações e esse contempla outras. No projeto anterior era 5 milhões para asfalto e não contemplava algumas das ruas citadas pela presidente na reunião que tivemos. Nesse projeto cita algumas ruas, na verdade no projeto não cita, foi citado pela prefeita, e que eu sei que realmente precisa. As ruas que ela falou, nenhuma delas é apenas por um aspecto de beleza, realmente porque tem a necessidade real, para tanto o escoamento de safra, quanto para que a gente deixe a nossa cidade mais bonita, porém dentro da necessidade. Ali não tem mais a questão da revitalização de algumas avenidas, que eu não discordo do projeto anterior, porém nesse momento não acho prioridade. Como bem citado pela prefeita, ela tirou toda essa vontade, essa ânsia de mostrar serviço nesse momento e deixar a cidade mais bonita, levando para a necessidade, que entra daí o CI, entra a questão do ônibus da Dozarec, que também seria utilizado para o esporte, para grupos de idosos, enfim, algo que realmente o nosso município realmente precisa. Entra também a questão ali de uma praça no Campo da Água Verde, entra as 62 casas, então são realmente necessidades. E é o que eu sempre vinha batendo de frente em relação ao projeto anterior, que a gente precisava de um projeto de necessidades, o que agora, numa visão rasa, de uma conversa de 1 hora, eu vejo que realmente existe nesse projeto. Então, eu não quero ser que nem JK, 50 anos em 5, fazer uma análise de 1 mês em 1 dia. Porém, eu peço esforço de todos os secretários e dos vereadores para que, tendo em vista o que a prefeita trouxe até nós e que é real, eu sei que tem projetos que entram na fila, eu sei que nós temos aí interesses múltiplos em relação aos demais municípios e que a gente precisa estar na frente deles nesse sentido pela aprovação para anexar os projetos e buscar esses recursos nas devidas áreas, mas a gente precisa ter agora um foco para que a gente tenha esse compromisso atendido de colocar na votação amanhã com segurança. Então, eu espero o horário da reunião, podem me repassar ali no WhatsApp, enfim, eu estarei presente. Da mesma forma, espero que os demais vereadores que tenham a possibilidade, porque nós temos uma organização, temos uma vida e muitas vezes a gente não tem condição, mas eu vou me esforçar, vou deixar o dia para isso amanhã, o que eu teria para fazer amanhã vou deixar para outro dia, e eu estarei lá para que a gente possa sentar e convergir naquilo que é positivo para o município. Seria isso, presidente. Vereador, se me permite? Com certeza, vereador. Quero participar desse debate e dizer que, desde que veio o primeiro projeto até o dia de hoje, houve um amadurecimento de todos os fatos. Houve um amadurecimento das pessoas, houve
as pessoas, cada uma, se prepararam mais, ouviram mais, discutiram mais, procuraram entender um pouco mais. Então, eu acho que o diálogo para a política é a coisa mais importante que existe. Precisa se dialogar e entender aquilo que se é necessário em prol de uma comunidade. Agora, hoje, o projeto veio realmente em cima da hora, mas ele amadureceu bastante, vereador William. Houve esse amadurecimento, porque eu acho que com diálogo, vereador Maurício, com bom entendimento, saber ouvir, saber responder, não afrontar, não agredir, em muitos pontos, isso é um crescimento para Canoinhas, e Canoinhas tem que largar a mão de dizer eu, tem que falar nós, porque eu não faço sozinho, ninguém faz sozinho, todos nós fazemos com as pessoas. A hora que nós entendermos isso, que se faz com as pessoas, Sônia, Regis, nós que somos franciscanos lá, sozinho não fazemos nada, né? Nada. E também não adianta ninguém impor nada para nós lá. Nós temos que discutir entre nós e termos um consenso daquilo que é necessário e precisa ser feito. O nosso município não é diferente. E esse bom diálogo, prefeita, o bom diálogo, com certeza, vai sempre somar, vai sempre trazer frutos e vai construir, com toda certeza, uma Canoinhas muito melhor. Hoje, eu fui uma das pessoas que não concordei em votar hoje, porque nós precisamos amadurecer. Agora, não podemos passar de amanhã. Amanhã nós temos que dar uma posição. Isso é muito claro. Isso é muito claro. Você precisa ter essa certeza. E o projeto anterior para esse, ele veio com muitas alterações. Alterações, algumas muito positivas, muito boas, que precisa ser analisado a fundo e entendido que o que vai ser votado, mas vem contemplar algumas coisas que são de prioridade para o município. Então, vamos aguardar o dia da manhã, vamos ouvir o que vai acontecer e com bom diálogo, com toda certeza, saber ouvir e saber responder, isso com toda certeza, Canoinhas só vai ganhar com isso. Precisamos ser assim. Nós não tocamos nada sozinho. Nós não achamos que sabemos tudo. Nós não sabemos. Nós estamos todos os dias aprendendo e todos os dias nós estamos construindo juntos. Então, dessa forma, as coisas para Canoinhas, com toda certeza, vão acontecer. Esses dias eu falei aqui, e vou me alongar um pouquinho, porque eu acho que é muito importante ser falado. Nós temos aí 43% de ruas asfaltadas. Falei, vou me repetir novamente. Temos 50 e poucos por cento, 57% sem asfalto, sem contribuição de melhoria. Os nossos municípios vizinhos todos estão próximos dos 90%. Os bons municípios, os que construíram bastante mesmo. Poxa, agora a culpa é de um prefeito só? É do prefeito atual, da prefeita atual, dos dois últimos? Não. Os 112 anos de Canoinhas, em alguns momentos, foi falhado. Não foi construído, porque não se faz 200 quilômetros de asfalto em meio ano. Então, isso vai se acontecendo aos poucos. Mas, com um bom diálogo, uma boa conversa, uma boa dedicação, nós vamos construir com certeza. Canoinhas precisa de nós. Seria isso, presidente. Senhora presidente. Com a palavra. Vereador William, eu respeito a sua opinião, né, das dúvidas e dos demais colegas vereadores aqui. Eu acho que essa reunião tem que ser marcada o quanto antes, tipo amanhã, 10 horas, quem puder, não sei, uma sugestão e resolver isso, né? Porque o município precisa crescer. E eu quero paralisar aqui a nossa prefeita pelo projeto muito bem elaborado, prefeito. Está de parabéns mesmo, né? Mostrando onde você vai gastar o dinheiro público, né, em cada setor, bem diferente do governo passado, que era aprovado aqui nessa Casa de Leis, valores com juro abusivo para presidiar ou roubar. Então, a senhora está de parabéns, está esclarecendo, está pondo para todos os vereadores, a população, apreciar o projeto. Seria, senhora presidente. Fica aberto, vereador William, para considerações finais. Obrigado, presidente. Por mim, 10 horas da tarde. Podia ser até aí 6 horas.
mas me coloco à disposição, mandem um horário, estou à disposição realmente para dialogar. Já estou recebendo algumas mensagens aqui, eu acho que nunca antes na nossa Câmara a gente teve a participação das pessoas nos nossos mandatos, e eu tenho certeza que até amanhã todos nós seremos procurados por aquilo que foi explanado aqui, aquilo que foi apresentado, apesar de ser ainda pouco em relação à grandeza do projeto, mas já dá uma clareza àqueles que estão assistindo em relação à utilização do recurso. Amanhã, após a reunião, me comprometo em explanar dentro do possível como será essa reunião, e até à noite, então, eu, assim como os demais vereadores, encontraremos um consenso em relação a essa votação. Obrigado, presidente. Mais algum vereador inscrito para fazer uso da tribuna? Não há mais vereador inscrito, senhora presidente. Passamos, então, à ordem do dia. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 83 de 2023, que autoriza o uso de bem público e dá outras providências. Permitir a utilização do Parque Agropecuário José João Clempos pela Associação dos Pecuaristas de Canoinhas e Região, APECARI, para a realização do evento Feira de Gado em Geral, entre os dias 30 de setembro de 2023 e 2 de outubro de 2023. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 83 de 2023. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 86 de 2023, que autoriza o município de Canoinhas a firmar convênio para repasse de valores destinados à Rede Feminina de Combate ao Câncer e da outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 86 de 2023. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário, Vilmar Sudoski, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento 589 de 2023, de autoria do edil André Flene, que requer que seja encaminhado ofício a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e a senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, solicitando informações sobre os serviços e condições de uso dos equipamentos odontológicos no posto de saúde de Marcílio Dias. Está em discussão. Senhora presidente. Com a palavra. Aproveitando a presença da nossa secretária de saúde, esse requerimento, quando eu publiquei em minhas redes sociais, a técnica em enfermagem, a Caroline ali da Marcílio Dias, já me deu um retorno, que já está previsto que um técnico vá lá fazer verificação, e parece que tem um novo contrato na empresa. Então é mais questão de formalizar. Sei que também tem o da Policlínica, que também tem essa questão, esperamos que agora se solucione essa questão. Era o que continha. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 589 de 2023. Requerimento 590 de 2023, de autoria do edil André Flenke e da vereadora Tati Carvalho, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Andriel Furtado de Castro, gerente da Casana de Canoinhas, solicitando informações e laudo técnico que comprovem as condições de segurança dos reservatórios e demais instalações da instituição em Canoinhas, bem como o laudo técnico do edifício que fica à rua Rolando Molucelli. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 590 de 2023. Requerimento 591 de 2023, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício ao coletivo Santa Cruz, solicitando que encaminhe uma lista de todas as linhas de ônibus, todos os horários e todos os pontos do transporte escolar. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 591 de 2023. Requerimento 592 de 2023, de autoria da vereadora Silmara Gontarque e do edil Adilson Stadium, solicitam que seja encaminhado moção de agradecimento a Caroline Aparecida Ferreira, Karine Monique Miller, Luciana Nunes, Tatiana Aparecida de Oliveira, Jéssica Chaine Lopes,
Chaine Lopes, Aline Isabela Padilha, Dayana Carneiro, Rafaela dos Santos, pela participação da escolha de realizar da 14ª FESMAT, que aconteceu na data do dia 12 de setembro de 2023. Suas presenças abrilhantaram o evento e a sua coragem de se colocar à disposição e representar a beleza das mulheres canoenses é de grande valia. Está em discussão. Senhora presidente, Com a palavra. se os autores me permitem, eu gostaria de assinar junto. Estive presente nesse evento, muito bem organizado pela Secretaria de Educação, diga-se de passagem, muito bem organizado. Um evento que, segundo os comentários, enxuto, um evento que teve um objetivo que não durou mais de 2 horas, estava feita a escolha, não somente a rainha, a princesa, a segunda princesa, pelo destaque, mas todas as que desfilaram, todas as que elevaram o nome do nosso município. Estive lá então e gostaria de assinar junto, se os autores me permitem. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 592 de 2023. Requerimento 593 de 2023, de autoria da vereadora Silmara Gontarque e do Adilson Stêdio, solicito que seja encaminhada moção de agradecimento a todos os servidores do município que trabalharam de forma exemplar para a realização das festividades do aniversário do município de Canoinhas, que aconteceu na data do dia 12 de setembro de 2023. Está em discussão. Senhora presidente, Com a palavra. quero agradecer à prefeita, a todos os funcionários da prefeitura, todo o pessoal que se empenhou em trabalhar. No quarto do bolo estava muito bonito, muitas pessoas falando que o bolo ia ser aquela bagunça, aquela coisa. Não aconteceu nada disso, né, vereador Zenilton? Tudo bem organizado, limpinho, num capricho. Vocês estão de parabéns mesmo. Muito obrigado. Seria isso, senhora presidente. Continua em discussão. Senhora presidente, Com a palavra. do requerimento ali 593, a gente só tem parabenizar, né, a nossa prefeita, toda a equipe que ajudou, né, todo o secretariado que estavam lá, né, botaram a mão na massa. Muita gente mesmo estava, porque uma andorinha sozinha, ela não faz verão, né? Deu uma festa bem linda, só está tendo bastante comentário, né? Que foi a primeira mesmo que aconteceu, e pelo que eu estou vendo vai acontecer mais ir para frente. As pessoas que participaram estão comentando que vão vir sempre, porque adoraram. As minhas amigas que vieram comigo do lado, disseram, nunca aconteceu isso, né? Foi a primeira vez que aconteceu no nosso município. Então tá toda a equipe de parabéns. É isso, senhora presidente. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 593 de 2023. Requerimento 594 de 2023, de autoria da vereadora Zenilda Lemos, solicita que seja encaminhado moção de parabenização a Arade pelos 17 anos de atuação em Canoinhas. Desde sua fundação, a Arade tem sido uma luz de esperança para aqueles que enfrentam desafios relacionados aos vícios, oferecendo apoio, tratamento e orientação que transformaram vidas e fortaleceram famílias. Desejo muitos anos de sucesso em sua nobre missão. Está em discussão. Senhora presidente, Com a palavra. nesta tarde, então, acompanhada da secretária de Assistência Social e do técnico da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário, o Edenilson, estivemos na Arade, então, para firmar uma parceria com a Arade. Arade, nós sabemos, então, que é uma comunidade terapêutica que trabalha a prevenção, mas também ela trabalha o tratamento da droga, do álcool e demais drogas. E a Arade completa nesse ano, então, 17 anos de atuação. E quando nós chegamos lá, vereador Vilmar Sudoski, nós nos emocionamos por ver o quadro, né? O quadro do Moisés Moreski, que foi um dos
batalhadores, dos fundadores. Poderia citar muitas pessoas aqui que contribuíram ao longo desses 17 anos. Mas vou me ater em citar 3 nomes, e em nome deles, todas as pessoas que durante esses 17 anos estão batalhando, que é Moisés Moreski, irmão da Hermínia, a dona Madalena, lá do Campo da Água Verde, dona Madalena Xício Moreira, e a Isabel Bossi Dias, psicóloga Isabel Bossi Dias. E eu brincava com eles hoje lá, à tarde. Se vocês olharem as fotos da inauguração e antes da inauguração, eu era uma das que lá estava, junto com aquele grupo. Não dei continuidade, mas outras pessoas deram continuidade nesse trabalho. E, secretária Fran, eu fiquei muito feliz por ouvir deles que hoje eles têm 30 vagas, e destas com convênio com o município, com o Estado e com o governo federal. Fiquei muito feliz, porque há 17 anos atrás esse era um dos objetivos. O Moisés sempre falava que não é difícil, vereador Vilmar, construir equipamentos. A dificuldade é mantê-los. E nós sabemos quando chega ao ponto da pessoa ir para uma comunidade terapêutica ou para um hospital, ela já chega no momento muito sensibilizada. Alguns deles, inclusive, moradores de rua já. Não somente de Canoinhas, mas da nossa região, do nosso estado. Muitos deles já perderam laços familiares e comunitários. E que esse trabalho, então, é um trabalho de resgate, é um trabalho de recuperação. E nós fomos lá, então, para firmar uma parceria nos próximos dias aí com o Programa de Aquisição de Alimentos, do qual eu sou assistente social enquanto funcionária da Prefeitura. Fiquei muito feliz. Inclusive, vereadora Tati, eu coloquei essa Casa de Leis, caso eles desejam, para vir aqui, para fazer uso da tribuna, para falar desse trabalho tanto de prevenção no combate ao uso de drogas, mas também uma comunidade de portas abertas para atender. Então, fiquei muito feliz com essa visita que eu fiz hoje, e eu espero, e eu sei que podemos contar com essa Casa de Leis, para que eles venham aqui e façam uso da tribuna para explicar todo esse trabalho. Era isso, senhora presidente. Continua em discussão. Senhora presidente. Com a palavra. Queria pedir, primeiro, parabenizar a vereadora Zenilda pelo requerimento e pedir para assinar junto, até porque essa entidade, Zenilda, a gente que acompanhou toda a construção e a dificuldade da manutenção, né, Nelson Higueira e tantas pessoas que sempre passavam nas nossas empresas lá, você não pode ir, mas você pode fazer isso por nós, né? E faziam com que o Moisés, então, era uma pessoa espetacular, que fazia isso com, né? E se doava, ele passava, acho que, boa parte do dia dele lá na Arade, né? Então, por muitas vezes encontrei ele lá. Parabenizar pelo requerimento e gostaria de assinar junto, porque é uma entidade que realmente faz muito pelas pessoas, faz muito por aqueles que realmente precisam, e especialmente as famílias, né? Porque um membro doente, né? Doente porque ele está doente, ele acaba adoecendo a toda a família muitas vezes. Então, e essa entidade tem tirado da doença o doente e a família junto. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 594 de 2023. Requerimento 595 de 2023, de autoria da vereadora Zenilda Lemos, solicita que seja encaminhado moção de apelo ao presidente da Casan, senhor Edson Moritz, para que disponibilize um profissional engenheiro civil para fazer parte do quadro de pessoal da Casan Canoinhas, em tempo integral, pois do episódio com o rompimento do reservatório do Monte Cristo em Florianópolis, ficamos preocupados em ter um profissional presente em todas as ações e obras da Casan no município, fiscalizando e contribuindo com as ações da Casan no município, visto que o engenheiro civil que atende Canoinhas é morador de Mafra e não está
em tempo integral, atendendo às demandas da Casan Canoinhas. Está em discussão. Senhora presidente. Com a palavra. Então, muito noticiado no NSC, no G1, um episódio de muita dificuldade, então, que aconteceu em Florianópolis, no bairro Monte Cristo, com o rompimento, então, de um reservatório de água da Casan, que causou, graças a Deus, apenas estragos materiais. Houveram 2 pessoas feridas, mas sem muita gravidade. Mas o que chamou a atenção nesse episódio, que foi muito divulgado? Esse reservatório é um reservatório recém-inaugurado. Ele foi inaugurado em março de 2022. E com o rompimento desse reservatório de águas, mais de 100 famílias atingidas. Foram mais de 100 moradias que a água acabou entrando, uma enxurrada gigantesca pelos vídeos que circularam nas redes sociais. Além do comércio, que houveram muitos estragos em veículos e comércio. E aí eu fiquei muito preocupada e eu soube que o engenheiro civil responsável pelas obras, pela manutenção, pela fiscalização dos reservatórios em Canoinhas e nos municípios do entorno, ele reside em Mafra. E é um engenheiro civil, senhora prefeita. E aqui eu quero fazer um apelo para que o executivo também entre conosco nessa luta, porque Canoinhas e os municípios mais próximos de Canoinhas, então, podiam ter um engenheiro civil lotado e, de preferência, morando em Canoinhas, porque são 9 municípios que esse engenheiro civil atende. Rafael, você como engenheiro sabe que é humanamente impossível uma responsabilidade técnica dessa magnitude. Então, o apelo, eu gostaria que a Câmara de Vereadores fizesse também com cópia para a agência da Casan local. Então, o apelo é que tenha um engenheiro civil responsável pela manutenção, fiscalização, orientação, residindo em Canoinhas, e que Mafra, então, já tem, com certeza, demanda para ter um só em Mafra. Então, essa é a moção de apelo. Eu gostaria que a Prefeitura também, chefe de gabinete, com autorização da prefeita, fizesse uma moção, então, e direcionasse tanto para a Casan local, quanto para a sede em Florianópolis. Era isso, senhora presidente. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 595 de 2023. Requerimento 597 de 2023, de autoria do edil André Flene, que requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, à senhora Andriele Grutkoski, procuradora do município, e ao senhor Rafael Rutiles Rueder, secretário municipal de planejamento, solicitando informar sobre a possibilidade da criação e participação do planejamento, solicitando informar sobre a possibilidade da criação e participação do município junto à população e empresas privadas em uma cooperativa de geração de energia elétrica, visando aproveitar o potencial fotovoltaico dos prédios públicos, entre outras possibilidades de geração de energia conforme os modelos das APPS. Senhora presidente, se pudéssemos votar isso, eu já leio o outro que eu pulei aqui. Está em discussão? Senhora presidente. Com a palavra. Aproveitando a presença do Rafael, da André. Bom, às vezes eu leio alguns artigos, pego algumas ideias do interior, do exterior ao nosso país, e depois eu me lembro que eu estou no Brasil e aqui a coisa é diferente. Então, antes de propor qualquer coisa, prefiro perguntar ao executivo, exemplificando o que aconteceu num país chamado Singapura, um país que é menor territorialmente que o nosso município. Eles fizeram uma parceria, uma cooperativa, que envolve empresas privadas, pessoas físicas, envolve o município, que na verdade Singapura já é propriamente um país, e também as empresas de fotovoltaicas. Então, essa PPP já é nem o conceito dos 3 Ps, já é parceria público-privado e pessoas, já é um outro conceito. Eu achei bem interessante até para entrar em alguns conceitos,
que nós poderemos aproveitar o nosso potencial fotovoltaico dos prédios públicos, seja da prefeitura, das escolas e outras instituições, financiados por empresas privadas, ou, por exemplo, tem diversas empresas de energia solar no município, elas poderiam fazer uma parceria com o município, cedendo uma parte e outra parte ela absorveria, e também com pessoas. Isso poderia descontar no valor da CUSIP, poderia descontar em diversas outras despesas que o município tem, através de uma parceria que quase não influenciaria nas despesas que nós temos. Daí nós temos aquele obstáculo chamado a nossa legislação e as nossas burocracias, mas acredito que dá para tentar estudar isso futuramente. Era o que continha, senhora presidente. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 597 de 2023. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do requerimento 596 de 2023. Requerimento 596 de 2023, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício a senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, e a senhora Viviane Guedes, gestora da Fundação Cultural, e ao senhor Rafael Rotiles Roede, secretário municipal de planejamento, solicitando adequações às instalações físicas e da acessibilidade à Casa da Cultura e o reconhecimento e valorização dos professores de música, conforme pedido no documento em anexo. Está em discussão. Senhores vereadores, aproveito esta oportunidade em que a senhora Viviane está presente, a prefeita, o secretário de Planejamento, para informar que eu recebi um pedido de auxílio, vindo da Casa da Cultura, e eu recebi alguns vídeos que eu passaria até na tribuna hoje e acabei não passando, por toda essa discussão em relação a esse projeto que veio hoje. Mas vou pedir para que a assessoria da Casa envie esses vídeos que eu recebi sobre a situação na Casa da Cultura e, junto desses vídeos, envie o pedido que foi recebido pelos instrutores acerca de melhorias no local. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 596 de 2023. Requerimento 598 de 2023, de autoria do Edil Vilmar Sidosca, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, ao senhor Rafael Rotiles Roede, secretário municipal de planejamento, solicitando informar se há projeto de pavimentação da rua 12 de setembro, trecho entre as ruas Joaquim de Paula Vieira e Deodato de Lima, bairro Alto aos Palmeiras. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 598 de 2023. Requerimento 599 de 2023, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, em relação ao projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto às instituições financeiras e dar outras providências, encaminhando a esta Casa em regime de urgência, solicitando as seguintes informações. Primeiro, porque o projeto fala em instituições financeiras e não menciona qual é a instituição, como teremos garantia de que os juros não serão abusivos, tendo em vista que o projeto sequer menciona qual será a instituição. 2. Qual é a linha de crédito que prevê que seja possível investimentos tanto em infraestrutura quanto em compras de equipamento. 3. Tendo em vista que as praças Lauro Miller e Oswaldo de Oliveira foram revitalizadas há menos de 5 anos atrás, porque há urgência de nova revitalização. 4. Em relação à pavimentação asfáltica, haverá contribuição de melhoria a ser paga pelos moradores? Qual será o valor? Está em discussão. Senhora presidente, com a palavra. Eu falei que faria algumas perguntas para enviar junto com o requerimento, mas eu acho que já deixei claro nos requerimentos. E eu levo na tribuna. E amanhã a gente conversa melhor daí pessoalmente. Basicamente, o que a senhora pergunta aqui, algumas indagações já foram feitas ali atrás, algumas respostas já temos, mas amanhã com mais clareza a gente tira as demais dúvidas. Continua em discussão. Senhora presidente, com a palavra. Só para confirmar, então, 10 horas da manhã, foi confirmado então pela chefe de gabinete, 10 horas da manhã, então, se nós pudermos fazer a reunião no gabinete para discutirmos tudo isso. E aí, com certeza, os secretários já vão estar com todas essas informações
para amanhã nós, então, discutirmos às 10 horas da manhã no gabinete. Era isso, senhora presidente. Continua em discussão. Senhores vereadores, mais uma vez, aproveito a presença da senhora prefeita, senhores secretários. Realmente, esse requerimento foi feito antes da nossa conversa hoje, mas peço, né, que, se possível, seja respondido esse requerimento oficialmente, o quanto antes também, para que, né, a gente possa agilizar toda essa situação. E, se possível, né, já solicito que seja enviado, eu já entendi que é mais de uma instituição financeira, né? Mas, se possível, que seja enviado aquela tabela informando como que vai ser feito os pagamentos, né? Quanto que vai ser os juros. Pergunto também, né, a mesma coisa que o vereador William já perguntou em relação a contribuições de melhoria. Eu imagino que amanhã, durante a reunião, é possível que sejam levantadas mais algumas dúvidas, mas eu acho que é muito importante esse esclarecimento, né? Porque a gente está falando em dinheiro público aqui, somos fiscais do dinheiro público, e eu acho que a própria população, né, questiona quando a gente fala desse valor desse empréstimo. Então, como eu falei, quem sabe, até em reunião, averiguarmos, né, quais são as possibilidades da aplicação desses valores, porque, de repente, a gente pode pensar que tem a revitalização de 2 praças, mas será que em conjunto não tem algo que seja mais importante que a gente possa alterar isso? Então, são vários questionamentos que a gente tem. Falo aqui novamente, ressalto que não estou aqui para ser contrário ao desenvolvimento, ao crescimento de Canoinhas, né? Muito pelo contrário, a gente quer que as coisas deem certo, porque eu moro aqui, meus amigos moram aqui, minha família mora aqui, mas, e eu sei que é muito em cima da hora, eu acredito que precisamos desses esclarecimentos, até porque a própria população nos questiona. E, como foi muito bem falado, o vereador acaba sendo para-choque. Então, é importante que a gente saiba responder também para a população. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 599 de 2023. Requerimento 600 de 2023, de autoria do edil professor Osmar, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Luiz Mário Dranca, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, solicitando informar se houve conversa com empresários da JTI, pedindo informações dos motivos da empresa transferir a unidade aqui do nosso município para a Mafra. Caso não houve essa conversa, que se articule o mais rápido possível uma reunião com esses empresários, propondo estudos e incentivos para que permaneçam com a unidade em Canoinhas, preservando empregos, rendas fiscais e facilitando para nossos produtores de fumo. Está em discussão. Senhor presidente, eu aproveitar o requerimento para explicar também que semana passada a gente esteve com o vereador William em Brasília, atendendo o pedido dos fumicultores da nossa região, que enviaram esse pedido à senhora, senhor presidente, solicitando que a Câmara de Vereadores enviasse representantes a Brasília para discutir uma agenda uma agenda para os representantes do Brasil que irão na COP10, no Panamá, agora no dia 30, para eles irem em defesa da plantação do fumo, do cultivo do tabaco. Então, nós tivemos lá o William, prefeito de Monte Castelo, de Itaiópolis, de Mafra, vereadores de todos os municípios aí, do Brasil, do Rio Grande do Sul, da Bahia, e ali foi discutido bastante essa agenda, e nós tivemos o prazer de representar Canoinhas. O vereador William se pronunciou formalmente nos microfones da conferência, e de lá saiu um documento que será encaminhado aos representantes do Brasil, que irão então para o Panamá, onde vão defender o cultivo do tabaco, que é muito importante, que existe uma pressão da parte da saúde que vai pressionando para que proibir ou cortar subsídio, qualquer coisa para a planta do tabaco. E esse final de semana eu recebi ligações de algumas pessoas preocupadas com a notícia que a JTI
que é uma empresa de tabaco que funciona aqui em Canoinhas. Parece-me que ela tem aproximadamente 60 funcionários, eu não sei, foram informações que me passaram, e dizendo que essa empresa está fechando a sua unidade aqui em Canoinhas e transferindo para a Mafra. Então, eu queria, ainda bem que o Luiz Mário está aí, acho que o Luiz Mário poderá escutar a minha voz aqui, que se vocês conversaram com eles, se existe alguma possibilidade de algum incentivo da prefeitura, conversar com eles para segurar, porque de repente as coisas de Canoinhas estão mudando para Mafra, né? Já foi um trabalho para segurar a Gereda aqui em Canoinhas. Agora uma empresa que gera empregos e com certeza dividendos fiscais para o município também. Fora, eu acho que o Maurício pode falar, o vereador Maurício pode explicar melhor a questão do atendimento colono, né? Que produz aqui no nosso município, que produz bastante, entregar ali na agência, aqui, na unidade aqui em Canoinhas, é muito mais fácil que ele acompanhar, não sei como é que funciona lá em Mafra. Então, eu pediria, Luiz Mário, que se fizesse esse esforço de conversar com os empresários, ver o que está acontecendo e fazermos o possível para que a empresa permaneça aqui em Canoinhas. Seria isso. Senhora presidente. Com a palavra. Deixar o Maurício, que é o cara que entende do negócio, falar por último, mas gostaria de me pronunciar também, aproveitando o ensejo em relação à nossa ida a Brasília para defender o fumicultor. E nós temos aqui o nosso maior exemplo em relação ao fumo, que é o Maurício, e inclusive em relação aos malefícios de fumar o cigarro. Isso ficou muito claro lá na conferência, que nós não estamos defendendo o consumo, nós estamos defendendo o produtor, e que esse produtor, se ele não produzir aqui em Canoinhas, em algum lugar ele vai produzir. E Canoinhas é a segunda maior produtora do estado de Santa Catarina. Nós temos 2.500 famílias que dependem dessa renda, isso daí dá cerca de 10 mil pessoas. E o Maurício pode fortalecer esses números. Itaiópolis, que é a maior produtora do estado de Santa Catarina, sendo uma das principais, é a sexta maior do Brasil, também está aqui nesse fogo cruzado. E nesse sentido a gente realmente tem que defender essa classe que enriquece o nosso município. Nosso município, ele é um dos principais em relação a nossa principal força de arrecadação é o comércio. Isso porque nós temos agricultores fortes, porque nós temos uma economia amplamente aquecida pela agricultura e principalmente pelo fumicultor. O Maurício, utilizando muito hoje o teu nome, Maurício, há pouco tempo parou de fumar. A gente fica feliz que você está pensando na tua saúde, fazendo academia, se cuidando, mas você continua sendo um empresário na área e sabe a força que tem os nossos fumicultores. E nós estamos falando de um universo de 8 bilhões de pessoas que, dentre estes, muitos utilizam do tabaco e que o Brasil não vende apenas aqui dentro do nosso comércio interior, e sim nós exportamos muito também essa cultura que enriquece a toda a nossa região. Nesse sentido, a gente vê que Canoinhas tem muito a avançar ainda na área, e a gente espera que empresas venham para cá e não saiam. Então, a gente gostaria muito de contar com o apoio do secretário Luiz Mário, com a tua paciência, o teu dinamismo na área empresarial. O senhor sendo um empresário que trabalha muito nessa área também rural. Da mesma forma, nosso amigo Maurício, todos aqueles que aqui têm contato com alguém que possam nos auxiliar na permanência dessa empresa aqui. Talvez nós estejamos lutando uma luta perdida em tentar ainda mantê-los aqui, mas eu penso que toda luta sem ter um bom combate, ela não vale a pena. Então, a gente está aqui para entrar nesse combate e buscar, se não a permanência da JTI, buscar empresas que olhem para o nosso município e vejam a riqueza que é Canoinhas e o nosso entorno. Eu vi algumas matérias que, inclusive o J+, colocou ali em relação à questão logística, que eles estão indo para a Mafra, por ali estar mais próximo de Porto, 116, 280, mas esse é um discurso muito vago. Porque Chapecó é uma potência, a região oeste é uma potência. Vereador Maurício,
lá no meio oeste tem a sua pecuária lá, e isso não desfavorece de forma alguma a produção, o incentivo agrícola lá. Muito pelo contrário, eu vejo que Canoinhas tem sim muito a proporcionar. Em breve nós teremos a 477 reestruturada, em breve nós teremos a 280 em melhores condições, isso a gente tem que realmente agradecer ao governo federal pelo que eles estão fazendo, tanto indo para a Porto União quanto para a Mafra, que está melhorando muito a 280. Então nós temos potencial para atrair muitas empresas em um futuro muito próximo. Então fica aqui o nosso requerimento, gostaria de assinar junto com o vereador Osmar e parabenizá-lo pelo posicionamento de trazer essa discussão aqui para a Câmara. Ainda em discussão? Senhora presidente. Com a palavra, vereador. Da mesma forma, gostaria de assinar junto com o senhor, professor Osmar. Agradeço as palavras, vereador. Ele foi muito feliz quando disse que não devemos desistir, né? Um combate é sempre bom. E aqui nós temos duas pessoas que podem fazer essa interlocução ainda, ao menos tentar o combate, que sim, foi direcionado aqui para o secretário Luiz Mário, mas da mesma forma nós temos aqui o secretário do Desenvolvimento Rural, o qual poderia acompanhar e sabe da grandeza da fumicultura em nosso município. E realmente a gente foi surpreendido com essa notícia. Eu já havia conversado com o professor Osmar durante a tarde, né, vereador? E talvez, além de empregos, a qual vamos perder se realmente for o destino dessa empresa sair de Canoinhas, talvez esteja dentro do seu plano de reestruturação, alguma coisa nesse sentido, mas algo fez eles se instalarem aqui. A gente sabe ali da onde eles têm o posto de compra deles, que ele é alugado, ele é da Incoplac, mas nada impede de ainda tentarmos, porque a maior dificuldade vai estar sim com os nossos produtores. Todos sabemos que uma deslocação, simplesmente para você acompanhar a sua venda de fumo, ela é desgastante. O momento mais importante que é de você trazer a notícia de uma boa venda para sua família é a hora da venda. E se estivermos mais longe ainda, vai dificultar sim o acesso de muitos agricultores que estão lá na Serra das Mortes, vereador Silmar, ou estão lá no Erval Bonito, ou seja, qualquer local de Canoinhas e até da própria região em si, porque aqui nós vamos pegar pessoas de Iriniópolis, pessoas de Bela Vista, Major Vieira, que terão que se deslocar até Mafra. Então, se puderem fazer isso quanto antes, e a gente se dispõe também a estar junto, porque realmente fomos pegos de surpresa com essa notícia na data de ontem. Obrigado, presidente. Ainda em discussão? Senhora presidente. Com a palavra, vereador. Se o vereador Osmar permitiu, quero assinar junto. E sem falar, como diz o vereador Maurício, o desgaste, né? O pessoal está indo para lá, o pessoal vem assistir ali a venda, ele sai dali, ele vai almoçar aqui no nosso comércio. Lá ele vai lá em Mafra. Quer dizer, nós estamos perdendo tudo para Mafra. Perdemos o comando da Cidasc, a Receita Federal, o IMOS, que acho que faz muito tempo, né, que foi. O pessoal fala a Receita Federal, não deram bola, mas se aqui já era complicado para ir na Receita Federal para ser atendido, imagina lá em Mafra, né? Quantas viagens a pessoa vai ter que fazer conforme a necessidade, né? Seria isso, senhora presidente. Ainda em discussão? Senhora presidente. Com a palavra, vereadora Silmara. Pedindo a autorização aí do vereador Osmar, professor Osmar, também quero assinar junto o requerimento. Acho que poderia ser de toda a edilidade. Concordam que seja de toda a edilidade? Concorda, vereador autor? Então, por ser de toda a edilidade, então está automaticamente aprovado o requerimento número 600. Não contém mais requerimentos. Não contendo mais requerimentos, então, eu pergunto à vereadora Silmara Gontaric se há vereadores inscritos para fazer uso de explicações pessoais. Não há vereador inscrito, senhora presidente. Como não há vereadores inscritos, então, nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 19 de setembro, terça-feira, às 19 horas.